Bom, e falando sobre a coluna vertebral ainda, para vocês terem ideia de que acontece, na verdade nós iniciamos a vida com duas curvaturas. Essas curvaturas são chamadas de curvaturas primárias, pois nós nascemos com as mesmas, são de fábrica, tá? E essas curvaturas, na verdade, são cifoses. Nossa coluna ela é toda cifótica quando a gente nasce, tá? E a partir do momento em que nós já damos os primeiros passos, ali as forças gravitacionais já começam a agir, né, sobre os elementos articulares da coluna. O peso já começa a gerar compressão sobre as vértebras umas às outras, e o que geraria uma deformação plástica, né, diga-se de passagem, não mais elástica, uma deformação plástica dos elementos da coluna. Portanto, nasceriam agora as curvaturas secundárias. Essas curvaturas secundárias são as curvaturas chamadas de lordoses. Então, nós temos lordoses cervicais e lordoses lombares, como podemos ver na figura mais à esquerda, mais à direita, perdão. No perfil lateral, nós evidenciamos todas essas curvaturas. O que nos garante, gente, também a questão da, da compensação da sobrecarga de peso. Então, imagine uma mola, né? Então, no sistema de molas, há aí uma, uma permissibilidade do peso até certo grau, né? Onde nós conseguiríamos compensar por vários elementos ósseos. Um deles é são as curvaturas da nossa coluna. Portanto, quando se fala em curvatura da coluna funcional, isso vai levar a um benefício do corpo por conta da compensação do nosso peso. Muito bem. Não só do peso, mas também de alguns impactos, como pulos, saltos ou algumas quedas de pequenas alturas. Tá? Bom, mas a respeito das vértebras lombares, nós temos aqui que são vértebras grandes, são as vértebras com os maiores corpos vertebrais. Tá? Como vocês podem ver, são corpos que cortados no sentido, na secção sagital, a gente evidencia, né, um quadrado quase perfeito, tá? Cheio de trabéculas. Tá? Então, um corpo que sustenta quase todo o peso do corpo. Tá? Na verdade, sustenta quase todo o tronco do corpo. Ok? Bom, nas vértebras lombares nós não temos fóveas costais, pois não temos mais necessidade das costelas. E também não temos forames transversos, que só são característicos de vértebras cervicais. Porém, os processos transversos são diferenciados, como vocês podem ver, são finos e longos. Tá? E apresenta também um processo espinhoso, como vocês estão vendo, é mais quadrangular, né? Digamos assim. Bom, ainda sobre vértebras lombares, nós podemos ver que as facetas articulares superiores são côncavas, tá? E as articulares inferiores são convexas. E o que garante uma característica de bastante interesse para a diferenciação das vértebras é o posicionamento
das facetas articulares. Essas facetas, no caso das lombares, estão dispostas no plano sagital. O que acontece é que lá no cervical, nós vamos ter a disposição horizontal das faces articulares. Na região torácica, nós vemos uma disposição no plano coronal, ou seja, de frente, as articulações estão assim, e as articulações lombares estão nesse sentido, né, uma a outra ligadas dessa maneira, no plano sagital, e é isso o que também dá a grande diferença entre as vértebras do nosso corpo. Isso, lógico, pode levar a repercussões clínicas e funcionais importantes. Tá? Por exemplo, como a permissão de deslizamentos em movimentos de gaveta. Tá? Então, pode haver aí um prejuízo por conta desse plano sagital. Muito bem. Bom, a vértebra lombar, ela apresenta aqui, ó, uma característica diferenciada. Vocês podem ver que na vértebra torácica nós apresentamos algumas fóveas costais, que é onde se ligam as costelas na vértebra torácica. E não observamos isso nas vértebras lombares. Então, além disso, nós temos até T10, nós temos um processo espinhoso bastante fino e apontado para baixo nas vértebras torácicas. A partir do momento em que ele chega próximo da T12, vocês já podem ver que há uma transição. Portanto, eu não posso querer que uma T12 seja igual a uma T5, pois ela já está criando uma característica de vértebra lombar. Muito bem. Então, e a T12 é importante para o nosso estudo, pois ela também deve ser visualizada na nossa radiografia. Bom, aqui as curvaturas da coluna. Aqui são curvaturas, digamos, patológicas, né? Nós evidenciamos mais à esquerda uma escoliose de flexão, que é uma escoliose onde a coluna ela tem uma angulação diferenciada para o lado, saindo do plano mediano. Isso vai levar com o tempo a uma compensação do peso, que vai gerar uma espécie de um S na coluna, o que gera muitas dores e encurtamentos durante todo o percurso dos músculos. Essa é a escoliose. Nós temos também no meio a cifose. A cifose, ela na verdade é uma hipercifose, que acontece muito no tórax, e que geralmente também está intrinsecamente ligada a escolioses e a pectus, principalmente pectus carinatus e escavatus. Isso pode levar a pessoa a ter que necessitar de uma órtese, né? Tá? Muito bem, então essa é a cifose, a hipercifose. E aqui a hiperlordose lombar. A hiperlordose lombar é quando há uma sobrecarga de peso grande na região lombar, que pode ser gerada principalmente por fatores genéticos. A pessoa fica com o dorso selado e pode levar a algum prejuízo de encurtamentos musculares, principalmente na região inferior. Tá? Okay? Então essas são as curvaturas da coluna. Bom, e aí a gente já vai partir para a terceira parte da nossa aula, ok?